alfabetização. Na aula do vídeo anterior, eu ensinei você a importância da avaliação diagnóstica realista para o processo de alfabetização das crianças. Vimos o passo a passo de como realizar essa avaliação abrangente e quais ferramentas utilizar para obter resultados precisos. Hoje vamos dar continuidade a esse tema, abordando como classificar os alunos baseado nesta avaliação, identificando seu nível de aprendizado e direcionando nosso trabalho para as suas dificuldades e necessidades específicas. Mas antes, não esqueça de dar o seu like nesse vídeo e compartilhar com alguém que acha que esse conteúdo seja relevante. Você estará ajudando a levar a nossa missão adiante. E não se esqueça de se inscrever, se você ainda não é inscrito em nosso canal, e ativar o sininho de notificação para que você saiba quando postarmos vídeos novos. E bora para a nossa aula de hoje. Vamos falar das 4 hipóteses de escrita. Tenho certeza de que alguns de vocês já tiveram algum contato com esse assunto durante a graduação em pedagogia, mas muitas vezes as informações são apresentadas lá de forma superficial, deixando lacunas em nosso entendimento. Digo isso porque a maioria das professoras, minhas alunas, que chegam na minha mentoria ou no curso, não sabem definir claramente as hipóteses de escritas, fazendo muita confusão. E para aqueles que não cursaram pedagogia ainda ou não tiveram a oportunidade de explorar esse conteúdo, não se preocupem. Aqui vamos desvendar todos esses segredos. As 4 hipóteses de escritas foram elaboradas pelas renomadas pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski, que são verdadeiras referências no campo da alfabetização. Essas hipóteses são de suma importância para compreendermos o processo de escrita das crianças, pois revelam que elas já começam a refletir sobre a escrita, mesmo antes de ingressarem na escola, e que não dependem exclusivamente do professor para dar início a essa jornada. Portanto, é fundamental que nós, professores, tenhamos pleno conhecimento e compreensão dessas hipóteses, a fim de apoiar e orientar nossos alunos da melhor maneira possível. São elas: hipótese pré-silábica, hipótese silábica, hipótese silábica alfabética e hipótese alfabética. Na hipótese pré-silábica, a criança ainda não compreende a correspondência entre o falado e o escrito. As crianças que têm pouco ou nenhum contato com materiais pedagógicos, como livros, cadernos, lápis e jogos, geralmente ainda não estabelecem uma relação entre a fala e a escrita. Essas crianças não compreendem que as letras representam os sons da fala e ainda não desenvolveram a consciência fonológica e nem fonêmica. Além disso, elas podem estar presas ao realismo nominal. Lembram que falei dele num vídeo anterior? Sua leitura é feita de forma global, deslizando o dedo sobre toda a escrita e, dependendo do meio em que vivem, se não tiverem acesso ao sistema de escrita, sua escrita pode ser composta por letras, desenhos e outros símbolos. Essa mistura de registro é chamada de garatujas. No entanto, quando uma criança da mesma idade ou até mais nova tem acesso a diversos materiais pedagógicos desde cedo, como jogos, letras móveis, livros, lápis e cadernos para rabiscar, ela terá um conhecimento maior da escrita. Se ela já conhecer o alfabeto, ou pelo menos tiver tido contato com ele, é provável que ela já saiba até traçar algumas letras, embora possa utilizar a estratégia do realismo nominal, escrevendo mais letras para algo grande e menos letra para algo pequeno. Esse é considerado um avanço significativo. Esse modelo de escrita é de uma criança em fase pré-silábica. A primeira em forma de garatuja e a segunda, mesmo estando em hipótese pré-silábica, usa somente letras para escrever, mesmo que não compreenda e não tenha noção, do nome ou som das letras. Uma criança, ela nunca chega para nós sem saber absolutamente nada, pois sempre traz consigo algum conhecimento que pode servir como base para dar continuidade ao seu aprendizado. Para ajudar a criança a avançar da fase das garatujas, é necessário planejar atividades desafiadoras, mas de fácil assimilação, que a criança consiga realizar. O objetivo é partir do que ela já sabe para ensinar o que ela ainda não sabe, avançando para a próxima hipótese. Vamos agora para a hipótese silábica. Ela se divide em duas: silábica com valor sonoro ou sem valor sonoro. A
hipótese silábica é o momento em que a criança começa a fonetizar a escrita, estabelecendo relações entre a fala e a escrita, bem como entre a quantidade de sílabas de uma palavra e uma única letra. Nessa fase, as crianças passam por uma evolução bem significativa, compreendendo que a escrita representa a fala e estabelecendo relações entre grafemas e fonemas. Cada sílaba é representada por uma letra, independente do seu valor sonoro convencional. Quando a criança usa apenas uma letra para cada sílaba, sem correspondência com o som, ela está na hipótese silábica sem valor sonoro. Durante o processo de escrita, é importante que a criança tenha compreendido o conceito de realismo nominal. Ela deve entender que cada pedacinho da palavra representa uma sílaba, mesmo que não saiba quais letras utilizar para formar a sílaba correta. Embora alguns pais e professores leigos possam considerar isso um atraso, faz parte do processo pela qual as crianças passam. Por exemplo, se pedirmos para uma criança escrever bola e ela utilizar apenas as vogais que conhece ou letras do seu nome, como A e E, ou M e I, ela está usando duas letras para uma palavra com duas sílabas, o que indica que ela está na hipótese silábica, mesmo que não corresponda exatamente ao som de cada sílaba. Ela compreende que cada pedacinho, cada sonzinho representa uma sílaba, o qual ela representa por uma letra. Já a silábica com valor sonoro, cada sílaba é representada por uma letra, seja vogal ou consoante, que expressa seu som correspondente. Geralmente as crianças iniciam essa fase utilizando principalmente as vogais para representar cada som e posteriormente passam a usar tanto vogais quanto consoantes à medida que avançam. Nessa fase, as crianças representam uma palavra utilizando a quantidade exata de sílabas que ela possui, colocando uma letra correspondente ao som de cada sílaba exata. Por exemplo, se solicitarmos à criança que escreva bola, no início dessa fase é provável que ela coloque O e o A. Se estiverem um pouco mais avançada, podem escrever o B e o L, ou o B e o A. Ela sempre usará uma letra correspondente ao som da sílaba. Essa hipótese é facilmente identificável e classificável. Para que a criança alcance essa fase, é fundamental que ela tenha compreendido o conceito de realismo nominal. Portanto, é importante que ela saia dessa fase o mais rápido possível e também aprenda os sons das letras, dominando-os. Ao ouvir a palavra que deve ser escrita, a criança percebe o som das sílabas e identifica quais letras representam esses sons. Portanto, é necessário trabalhar diariamente os sons das letras durante o processo de alfabetização, para que a criança tenha facilidade em identificar os sons das letras ao ouvir uma palavra ou uma sílaba. Vamos agora para a hipótese silábica alfabética. Nessa hipótese, as crianças passam a compreender que cada sílaba pode ter mais de um som associado a ela. Elas percebem que a escrita é a representação da fala e começam a reconhecer os sons das sílabas, adicionando mais letra para representar cada emissão sonora. Nessa fase, é comum que algumas sílabas sejam escritas corretamente, enquanto outras possuam apenas uma letra para representá-las. Quando a criança é solicitada a ler o que ela escreveu, passando o dedinho sobre a palavra, ela percebe que algumas sílabas estão faltando letras ou foram trocadas. Por isso é importante pedir que as crianças leiam em voz alta e sempre passe o dedo ao longo do texto para identificar possíveis erros. Na hipótese silábica alfabética, ao solicitar que a criança escreva, por exemplo, a palavra macaco, ela pode escrever M-A, ma, o C sozinho, k, e o co, o C e o O. Ou ainda ela pode escrever o M sozinho, o K, o C e o A e o O. Ou ainda o M sozinho, o K e o CO. Ela pode escrever com sílabas completas, como no caso que eu falei, ou faltando letras em algumas sílabas. Essa variação na escrita é o que caracteriza a hipótese silábica alfabética. Agora para a quarta hipótese, que é a hipótese alfabética. Nessa fase, a criança compreende que a escrita é uma forma de comunicação e reconhece seu uso social. Ela conhece o valor sonoro de todas as letras e apresenta estabilidade na escrita das palavras. Na hipótese alfabética, a criança entende o sistema de escrita alfabética e não coloca mais apenas uma letra para cada sílaba, mas compreende que cada som emitido na palavra corresponde a um valor sonoro menor do que a sílaba. E a junção desses sons menores formam a sílaba.
e as junções das sílabas formam a palavra. Nessa fase, a criança é capaz de transformar palavras orais em palavras escritas e vice-versa, assim como frases e pequenos textos que podem ser compreendidos por qualquer leitor, mesmo que não estejam ortograficamente corretos. Ela compreende que a escrita não é apenas um código a ser decifrado, mas uma linguagem a ser compreendida através da escrita e compreende a importância de aprender a ler e escrever adequadamente para se tornar uma criança letrada. No início da hipótese alfabética, é comum que as crianças troquem algumas letras por outras que possuem o mesmo som fonético e que se encaixem. Por exemplo, podem escrever macaco usando o K, a letra K no lugar do CA, ou galinha como usando o H no início da palavra. As letras, principalmente se elas aprendem pelos nomes e não pelos sons. Isso também pode ocorrer mesmo quando se utiliza o método fônico de ensino, trocando, por exemplo, CH por X ou NH por LH. No entanto, é normal que com o tempo e com atividades adequadas, a criança comece a se preocupar e questionar a ordem. É importante destacar que a criança não precisa ser capaz de escrever palavras complexas para ser considerada alfabética. Ela estará nessa etapa quando escrever ou ler qualquer palavra simples, mesmo com trocas ortográficas ou erros, desde que seja compreendida por qualquer leitor. É fundamental ter uma base sólida nessa primeira etapa do processo de alfabetização, pois a partir daí começa o processo de escrita mais complexa, que envolve as sílabas complexas. Para que você possa aprimorar suas habilidades na avaliação diagnóstica da escrita, é crucial compreender as 4 hipóteses de escrita e saber classificar a escrita das crianças de acordo com cada uma delas. Isso permitirá que você identifique em qual nível de escrita a criança se encontra e, a partir dessa compreensão, desenvolva um planejamento personalizado que atenda às necessidades específicas de cada criança, levando em consideração as habilidades que elas já adquiriram. É importante ressaltar que a avaliação da leitura geralmente segue uma lógica similar ao da escrita, mas é preciso ter em mente que algumas crianças podem ser capazes de copiar textos sem, no entanto, terem um conhecimento aprofundado das letras ou da leitura em si. Por outro lado, há aquelas que conseguem ler, mas enfrentam dificuldade significativa na produção de escrita. Portanto, é fundamental observar esses aspectos e priorizar o apoio às áreas em que a criança enfrenta maior dificuldade, enquanto aprimora suas habilidades existentes. Uma vez que você tenha concluído a classificação da avaliação diagnóstica da criança, recomendo fortemente que você elabore um relatório detalhado. Esse relatório permitirá que você registre todas as informações relevantes sobre o estágio inicial em que a criança se encontra, além de acompanhar e comparar seus progressos ao longo do tempo. Caso você tenha interesse em receber um modelo deste relatório, basta deixar no comentário dizendo que você quer receber, solicitando, e dizendo também como foi a aula de hoje, e ficaremos felizes em fornecer esse recurso valioso que certamente auxiliará você em sua prática educacional. Agora vamos recapitular o conteúdo das aulas de hoje, que foi fundamental para o seu crescimento profissional. Hoje você adquiriu um conhecimento valioso sobre as 4 hipóteses de escrita de forma clara e simples. Compreendeu a importância de classificar em qual hipótese a criança se encontra por meio da avaliação diagnóstica, o que permite planejar atividades desafiadoras e direcionadas ao avanço do seu aprendizado. As 4 hipóteses de escrita são hipótese pré-silábica, silábica, silábica alfabética e alfabética. Na hipótese pré-silábica, a criança ainda não compreende a relação entre as letras e sons e sua escrita é marcada por rabiscos, desenhos ou símbolos não convencionais. Na hipótese silábica, a criança já começa a entender que a escrita é composta por unidades sonoras, as sílabas. Ela utiliza letras para representar cada sílaba de uma palavra, utilizando valor sonoro ou não. Na hipótese silábica alfabética, a criança já percebe que cada sílaba é composta por mais de uma letra, podendo representar uma palavra, ora por uma sílaba completa, ora por uma única letra para uma sílaba.
E na hipótese alfabética, é a fase em que a criança compreende a correspondência entre letras e sons de forma mais precisa, escrevendo palavras de acordo com as convenções ortográficas. Ao dominar essas hipóteses de escrita, você estará preparada para fornecer um ensino de qualidade eficiente, adaptando suas estratégias às necessidades individuais de cada aluno. Essa compreensão é essencial para o planejamento de atividades desafiadoras e para impulsionar o progresso das crianças na alfabetização.